Chamo o processo 5 da pauta da relatoria do conselheiro Valdir Teis. E, em seguida, faremos um intervalo. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo e, na sua pessoa, cumprimentar todo o plenário e também o nosso Procurador-Geral de Contas e a todos que estão conosco nesta manhã, nesta sessão também. Trata-se de homologação de efeito suspensivo referente ao pedido de rescisão proposto pela construtora Rodrigues Limitada, representado pelo senhor Valúcio Rodrigues da Silva, sócio proprietário da empresa, contra o acórdão número 76/220 do Tribunal Pleno, expedido em julgamento de recurso ordinário nos autos do processo número 7692 de 2015. Consta aqui o acórdão, o qual está sendo agora imposto o pedido de rescisão. O autor trouxe o resumo dos fatos atinentes ao processo 7690 de 2015, o qual buscou identificar se a CINFRA teria burlado a contratação de obras para reparo de pontes de madeira nos arredores do município de Santo Antônio de Leverger. Por esse motivo, a construtora Rodrigues, ora recorrente, foi condenada a restituir um montante de R$ 37.274,00, conforme o acordo número 517 de 2017, cujo relator foi o auditor substituto Luiz Henrique Lima. O requerente sustenta que foi surpreendido na sessão de julgamento dos recursos ordinários desta decisão pelo Tribunal Pleno com a manifestação do auditor substituto de conselheiro que havia sido relator originário da decisão que condenou a empresa. Justificou que a manifestação do auditor substituto por ocasião do julgamento dos recursos ordinários violou o princípio do juízo natural previsto constitucionalmente no artigo 5º, incisos dos seguintes moldes. A ofensa ao mencionado princípio é patente, uma vez que a manifestação do antigo relator, defendendo seu voto, promovendo comentários em desfavor das teses recursais e enveredando nas matérias de mérito da demanda, pugnando pela manutenção do acórdão, por ele mesmo relatado, configurou verdadeira sustentação oral, ato estranho à sua competência. Nessa linha de raciocínio, questionou ainda o fato de que o referido auditor substituto sequer compunha o quórum de votação naquela ocasião, conforme os termos aqui expostos. Desse modo, concluiu que o mencionado auditor substituto, sem ter sido convocado ter convocação prévia para atuar naquela sessão de julgamento, pois sequer participou do quórum de votação, realizou verdadeira defesa de seu voto original na forma de sustentação oral, que seria indevido, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados em seu pedido, bem como manifestação nesse sentido veiculada na imprensa pelo consultor jurídico-geral desse tribunal. Portanto, por entender que o auditor substituto estaria impedido de atuar no julgamento dos recursos ordinários de decisão do qual foi relator originário, em decorrência do artigo 6º do Regimento Interno e do artigo 50 da Constituição do Estado de Mato Grosso, sua participação levaria à anulação do acordo número 76 de 2020. Por esse motivo, requeriu a concessão de efeito suspensivo da referida decisão até o julgamento de mérito deste pedido de rescisão, mediante o fundamento de que a aplicação da penalidade contra a autora, a qual foi condenada a ressarcir o erário estadual, pode lhe causar dano irreparável. No julgamento singular 425 da minha relatoria, admitiu o presente pedido de rescisão e deferiu os efeitos suspensivos requeridos pelo autor, encaminhando os autos à MP de Contas para manifestação contra a concessão de efeito suspensivo nos termos regimentais. A MP de Contas, no parecer da lavra do procurador William de Almeida Brito Júnior, opinou pelo conhecimento do pedido de rescisão e pela não homologação pelo Tribunal Pleno do julgamento singular, que deferiu a concessão de efeito suspensivo ao presente pedido de rescisão, uma vez que não foram cumpridos os requisitos estatuídos no artigo 251, parágrafo 4º do Regimento Interno. Essa é a síntese do relatório, senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente, na discussão. Com a palavra, o ilustre Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros. Verifico a necessidade de alterar a posição do Ministério Público de Contas. Analisei o julgamento singular 425, proferido pelo conselheiro Valdir Júlio Teis, de modo que se encontra devidamente fundamentado e presente os requisitos para a concessão do efeito suspensivo no presente caso. Por isso, recomendo a homologação do julgamento singular número 425, Valdir Júlio Teis, de 2022.
Continue em discussão. Com a palavra, o conselheiro Sérgio Ricardo. Presidente, quero declarar o meu impedimento nesse processo. Registrado, senhor conselheiro Sérgio Ricardo. Com a palavra, o conselheiro Valdir Teis para o voto. Obrigado, a princípio, aqui do Procurador-Geral, em face justamente da importância da matéria e dos requisitos que foram efetivamente atendidos. Esse voto é um pouquinho extenso, mas eu posso até dizer o seguinte: por que do pedido de rescisão? Ocorre o seguinte: o nosso regimento interno, enfim, na época de 2018, não sei em que momento, estabeleceu que poderiam participar da sessão todos os auditores substitutos, independentemente de estarem na bancada para julgamento. E essa demanda, senhor presidente, contar um pouco a história aqui, foi uma demanda que me foi, vamos falar assim, redundante, uma demanda que foi demandada na minha gestão, mas eu refutei isso porque isso é inconstitucional. Nós temos um plenário composto por 7 conselheiros, um Tribunal de Contas composto por 7 conselheiros, e ter outros na circunferência, digamos, da periferia do plenário, podendo opinar sobre o processo. Seria o mesmo que dizer, bom, qualquer um da plateia, desculpa o termo plateia, porque plateia se usa muito em circo, mas qualquer auditório também é plateia, qualquer participante do auditório poderia, então, dentro desse contexto, se levantar e pedir a palavra e fazer a defesa ou a acusação, se fosse o caso. E, nesse caso, aconteceu o seguinte: o relator originário, Luiz Henrique Lima, que não estava convocado para a sessão, fez uma sustentação oral defendendo o seu voto, eu assisti o vídeo, inclusive, defendendo o seu voto e pugnando pela manutenção do seu voto. Isso fere o princípio do juízo natural, isso fere, na verdade, a Constituição e normas legais, que não há norma legal que prevê isso, a não ser o nosso regimento interno. Nosso regimento interno pode legislar ou regulamentar o que a lei diz, e não o que a lei não estabelece, ir além do que a lei não estabelece. Então, diante desse fato, senhor presidente, não há como não dizer que há um indício de nulidade muito forte nesse julgamento. Então, diante desses fatos, que apenas resumi, para não ler toda a matéria aqui, mas eu acolho, então, agora o parecer do Ministério Público de Contas, ratificado pelo Procurador-Geral, e submeto à homologação do plenário o julgamento singular número 425 de 2022, em que conheci e concedi os efeitos suspensivos requeridos no pedido de rescisão, conforme consta na íntegra do voto. Essa é a síntese do voto, senhor presidente. Senhores conselheiros que votam de acordo com o voto do conselheiro relator, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Relator, conselheiro Valdir Júlio Teis, acordo 291 de 2022, resumo de ementa. Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística pediu de rescisão julgamento singular que concedeu efeito suspensivo em face do acórdão 76 de 2020. Homologação. Publique-se.